Fala rapaziada do Legal Gasolina, você também meu amigo aí torcedor de outros clubes, o Eni Assis aqui com vocês pra gente falar bastante sobre o clube do Remo, a tabela da Série B como eu prometi ontem pra vocês, e promessas aqui no Legado é dívida, tá meus amigos? Então já peço pra você, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para receber suas notificações. Ao longo aí de 25 mil inscritos, vamos sortear 3 camisas da Volt para vocês. Então já se inscreve aí. Se você, meu amigo, tá querendo comprar salgados para festas e tudo mais, a Trajano Salgados tem tudo isso e muito mais que você precisa, tá? Salgados para festas, revendas para bares, né, restaurantes, lanchonetes e outros salgados também, grandes e pequenos. De 15 a 180 gramas, congelados ou fritos, tá? Preços especiais para congelados. E você ainda ganha um desconto lá por ser inscrito no Legal Gasolina. Então, já entre em contato aí com a Trajano Salgados, nossa nova patrocinadora aqui no Legal Gasolina. E se você também quer comprar um óculos, meu amigo, está no lugar certo. A Ed Ótica aí tem as melhores lentes e armações do mercado por aquele precinho especial. E você ainda ganha aquele desconto e aquele atendimento especial para você ser inscrito no Legal Gasolina. Então já entre em contato aí com a Ed Ótica, tá? Dia que você é inscrito no Legal Gasolina, dia que você entrou em contato com eles através do Merchan e compre seu óculos. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Bem, rapaziada, como prometido ontem, né, a gente vai falar um pouco mais da tabela do Campeonato Brasileiro, também vamos falar de um jogador aí que surgiu, o nome dele pode estar negociando com o clube do Remo, então a gente vai falar um pouco mais sobre isso também. Também temos notícias boas sobre volta de jogadores, mas também temos umas notícias que vocês não vão gostar muito. Mas, né, vamos falar agora, né, sobre a tabela da Série B. Vocês sabem, o Remo venceu a partida contra o Vitória por 2-1. E foi muito importante, porque os clubes que estavam ali abaixo do Remo, com exceção do Brusque, né, e os que estão na zona de rebaixamento, venceram seus compromissos. Com isso, o Remo não se distanciou muito desse grupo, mas o Remo se distanciou da zona de rebaixamento, o que é mais importante, o que é, no momento, nossa briga no campeonato. Né, o Remo está com 30 pontos na competição e vai enfrentar o Avaí, que tem 37 pontos. A gente falou um pouco mais sobre isso, né? O Avaí está na 5ª posição da competição e vai enfrentar o Remo aí embalado. O Avaí que venceu na última partida o Vasco por 3-1. E com isso aconteceu a demissão do técnico Lisca. E o Remo venceu fora de casa o Vitória por 2-1. Isso nós já sabemos, né? Um detalhe interessante, curioso, é que todos os times que estão acima do clube do Remo na tabela, todos eles têm saldo positivo, né? Com exceção do Brusque. Do Operário. Com exceção do Operário, que tomou 2 goleadas na competição, né? Por isso tem saldo negativo. O Operário tem saldo de -6 e o Remo tem saldo de -4. Esse grande problema do Remo se refere a dois fatores. O Remo na competição tem mais derrotas que vitórias e o Remo na competição em nenhuma partida conseguiu marcar acima de 2 gols. Nenhuma partida até então, nessas 23 rodadas, né, do Campeonato Brasileiro da Série B, o Remo conseguiu vencer as partidas por 2 gols de diferença ou conseguiu marcar mais de 2 gols na partida. Isso é muito importante, o Remo precisa melhorar um pouco mais isso, precisa acertar um pouco mais a pontaria, porque o saldo de gols ele é importante. Depois das vitórias, o saldo de gols ele é critério de desempate. Caso o Remo brigue por alguma coisa a mais no campeonato, o Remo precisa melhorar seu saldo. Precisa também melhorar suas vitórias, né? O Remo na competição tem 8 vitórias e tem aí, né, 9 derrotas e 6 empates. Mais uma vitória contra o Avaí, o Remo empata ali no número de derrotas com vitórias. Mas o mais importante é sim aumentar seu saldo de gols. Por isso, o Remo precisa se focar um pouco mais nessa tabela aí da Série B, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar aí sobre volta de jogadores. A expectativa nessa semana é que Eric Flores e Romércio voltem os treinamentos no clube do Remo, né? Os jogadores devem trabalhar com o restante do elenco, o elenco do Remo que voltou hoje a Belém, e deve treinar durante a semana para enfrentar o Avaí na quinta-feira. A gente vai falar um pouco mais do Avaí durante a semana, né? Desse time do Avaí, esse time interessante do Avaí. Um time que venceu a gente no primeiro turno por 1-0, né? Fizemos um jogo até difícil contra o Avaí, até complicamos a vida deles lá e com certeza eles também virão a Belém para complicar a nossa vida. Mas poderemos ter a volta desses 2 jogadores, tanto o Romércio como o Eric Flores. A expectativa é que os 2 não só atuem contra o Avaí, mas que pelo menos um dos 2 seja titular. Isso porque, meus amigos, né, o Igor Fernandes vai ficar 4 semanas fora por lesão. O Thiago Enes foi constatado hoje que vai ficar 1 semana fora, provavelmente já está fora dessa partida, deve voltar apenas contra o Guarani.
né? Com isso, o Wellington Silva deve ganhar a posição, até porque o jogador voltou bem, né, no jogo, já está com um pouco mais de ritmo de jogo. Outro jogador aí que também me preocupa, esse aí me preocupa mesmo, é o Shoa. O Shoa deve ficar 3 semanas, né, fora, constatou uma lesão aí na partida. Por isso que o Shoa saiu durante o jogo contra o Vitória, para a entrada do Marco Júnior. Isso mudou toda a história da partida, é fato, mas a gente agora percebe que não foi opção do Felipe Conceição. Talvez a opção dele poderia ser o Siqueira ou o Arthur, né, para a entrada do Marco Júnior. Mas aí ele teve que tirar o Shoa justamente porque o Shoa estava sentindo alguma coisa. Já o Thiago Mendes a gente espera que volte na próxima partida, que é um jogador interessantíssimo, né? E na lateral esquerda, aí no lugar do Igor Fernandes, o Raimar deve ganhar a posição. Outro que deve voltar também deve ser o Kevin, né? A gente vai ficar de olho também na situação do Kevin. A gente espera que o jogador volte já aos treinos também, a gente vai ficar de olho bastante, tá? Os jogadores aí como o Marco Júnior, como o Tocantins, o Victor Andrade, que deve voltar também na próxima partida, né? São jogadores que ganharam confiança, principalmente Marco Júnior e Tocantins. Tocantins vem motivado, né? Um jogador que fez, né, gols importantes pra gente, né? Tanto no empate contra o Brasil de Pelotas, como da vitória contra o Vitória. E isso, né, traz sim um pouco de confiança para o jogador. A gente espera muito que o Tocantins engrene dessa vez e que não sofra mais lesões. Eu torço muito pro futebol do Tocantins, que é um cara raçudo, um cara dedicado, um cara que se esforça dentro de campo. Mesma coisa acontece com o Marco Júnior. Eu desejo muito que o Marco Júnior mostre para nós um bom futebol, que o credenciou a ser contratado pelo Clube do Remo, né? Agora, pessoal, para encerrar o vídeo, a gente vai falar um pouco sobre contratações, hein? Surgiu mais um nome de um volante aí no Clube do Remo. Trata-se do volante de 35 anos, Derlei. Né? O Derlei aí que estava no Santa Cruz, no rebaixado, virtualmente Santa Cruz, né? Santa Cruz que ontem praticamente confirmou seu rebaixamento perdendo para o Altos. O volante Derlei pode estar a caminho do Bainão também. Eu procurei informações a respeito disso, né? Esse nome chegou hoje para mim. Eu procurei informações sobre isso, pesquisei também. E não existe nada do Derlei com o Clube do Remo, tá? Pelo menos por enquanto, não existe nada do Derlei com o Clube do Remo. Ele também tem um acesso e um título pelo Fortaleza em 2018, quando o Fortaleza era dirigido pelo Rogério Ceni. É um jogador que atuou lá também e é bastante bem lembrado com carinho lá pelos torcedores do Fortaleza. No Santa Cruz não foi bem como todo o time, né? Um time que está sendo rebaixado. Dificilmente você encontra jogadores que se destacaram, mas o Derlei pode ser esse jogador. A minha opinião sobre essa contratação, né? Eu acho que não é um jogador que viria para ajudar a gente. Estou dando minha opinião concreta, porque nós já estamos sofrendo com jogadores com essa idade avançada, como o Lucas Siqueira, né? O próprio Vinícius Quis, que veio e não jogou bem no Remo. Então eu acho que seria mais um tiro na água do diretoria do Remo. Eu espero que seja apenas especulação, eu espero que esse jogador não esteja negociando de fato com o Remo. Eu espero que o Remo não queira o jogador até pro final da temporada, porque é um jogador que vai vir pro final da temporada, cara. Dificilmente o Remo deve renovar, a não ser que ele coma a bola no Remo. Mas é difícil. O cara tem 35 anos já, um futebol intenso como é o da Série B, ele deve sentir também. A gente sabe que esses jogadores que estão na Série C, eles têm, né, um futebol, eles têm, né, uma rotina bem diferenciada do que é o futebol na Série B. A Série B tem jogos, por exemplo, o Remo jogou sexta-feira, vai jogar quinta, vai jogar na próxima terça, depois joga na sexta, né? Então, a gente sabe que a rotina do Clube do Remo é bastante corrida nessa Série B, de todos os times da Série B. Né? E eu quero falar uma coisa, antes de encerrar o vídeo, importante para os torcedores que não acreditam no acesso, tá? Hoje me mandaram algumas mensagens me perguntando: Eni, tu acredita ainda no acesso do Remo? Né? Acha muito difícil? Bem, difícil muito difícil. Só que hoje eu vi uma coisa bem interessante. Os torcedores do Cruzeiro, eles acreditam no acesso do Cruzeiro ainda. Eles acreditam. E o Cruzeiro tem um ponto a menos que o Clube do Remo na tabela, se você olhar. A tabela do Cruzeiro daqui pra frente também é difícil, é complicada. Eu vejo uma faca de dois gumes, né? Uma faca de duas pontas. Se o Remo, por exemplo, né, conseguir nesses próximos 9 jogos pelo menos 7 pontos, ele entra na briga ali, pelo menos no pelotão da briga por uma vaga na Série A. Pelo menos a minha opinião. Porque o Remo enfrenta o Avaí, enfrenta o Guarani e também o Náutico. Times que estão acima do Remo. E que o Remo pode tirar pontos desses times. E quem sabe se aproximar desse pelotão lá de cima. É difícil? É complicado? Hoje, o G4 para o Remo são 10 pontos. É muito ponto, é muitas rodadas para se tirar de distância. Porém, se o Remo engatasse pelo menos uma sequência boa de vitórias e bons resultados, quem sabe a gente não poderia sonhar com isso. Mas de primeiro, né, eu falo aqui e falei para esse torcedor que foi lá me perguntar isso.
a gente precisa se focar nos 47 pontos. Eu falo 47 pontos porque, lembrando que o Paulista de Jundiaí, no ano que o Remo foi rebaixado, o último ano que o Remo foi rebaixado, 2007, né? O Paulista de Jundiaí também foi rebaixado com 45 pontos. Então não é um número mágico. O número mágico aí é 46, 47 pontos. 47 pontos, para ser exato. Na história eu pesquisei, nunca nenhum time caiu com 47 pontos. E não seria agora que o Remo cairia com 47 pontos. Então seria interessante. Então nós temos 17 pontos para serem conquistados nesse restante de Série B. E é o que a gente espera. Quem sabe ano que vem aí a gente não pode sonhar com o acesso. Mas vamos esperar, né, o campeonato é longo, tem muitas rodadas para acontecer. Quem sabe, né, o Remo não possa brigar por um acesso. Bom, pessoal, já agradeço vocês aqui, a participação de vocês. Bom final de domingo, muito obrigado pela participação aqui. A família LA só cresce, né? Todos os dias as pessoas mais se inscrevem no canal, a gente fica muito feliz com isso. Continue aqui com a gente, notícias todos os dias, nesses horários de 7 a 9 da noite, né? Todos os dias a gente atualiza vocês com notícias do Clube do Remo. Então é isso, meus amigos. Até a próxima. Tchau.